Bom dia, senhoras e senhores, vereadores, espectadores nas redes sociais e ouvintes da Rádio Câmara. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Convido os presentes a ficarem em posição de respeito para a leitura do texto bíblico, que será feito pelo vereador Telo Pinto. Bom dia a todos. Versículo bíblico. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Provérbios, capítulo 22, versículo 4. Palavra do Senhor. Amém. Convido o vereador Flávio Farias, primeiro secretário, para proceder à leitura da ata de sessão anterior e a seguir a leitura do expediente do dia. Lista de presença na sessão: Babato Pinambá, Brena Dianá, Cabo Linhares, Fernando Menezes, Flávio Farias, Márcia Barana, Marcelão Cossino, Matheus Assayá, Aguinaldo Lima, Telo Pinto, Vanessa Gonçalves. Justificativa de ausência na sessão: Alex Garcia. Justificativa por motivo de saúde: Tião Teixeira. Justificativa por motivo de viagem. O senhor presidente comentou os presentes espectadores das redes sociais ouvindo da Rádio Câmara e sobre a atenção de Deus declarou aberto para a sessão ordinária. Leitura do texto bíblico. O senhor presidente convidou os presentes a ficarem em posição de respeito para a leitura do texto bíblico que foi feito pelo vereador Fernando Menezes. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Isaías 40, 29. Justifico minha ausência da sessão ordinária da segunda-feira, 9 de setembro, devido a estar impossibilitado por problemas de saúde e, consequentemente, minha ida ao médico. Tião Teixeira. Obrigado, vereador Flávio. Agora vamos colocar em discussão e votação a ata eletrônica da 45ª sessão ordinária, da 4ª sessão legislativa, da 18ª legislatura. Coloco em discussão. Coloco em votação. Os favoráveis permanecem como se encontram. Aprovado. Senhor presidente, justifico minha ausência da sessão ordinária nesta segunda-feira, dia 9 de setembro, devido a estar impossibilitado com problema de saúde e, consequentemente, minha ida ao médico. Atenciosamente, Tião Teixeira, vereador do MDB. Coloco em discussão. Coloco em votação. Os favoráveis permanecem como se encontram. Aprovado. Agora o sorteio de ordem para uso da tribuna. Senhor presidente, vereador Cabo Linhares Maciel, 12º, senhor presidente. Vereador Telo Pinto, 11º, presidente. Vereador Matheus, o 5º. Vereadora Vanessa, 10º. Senhor presidente, vereador Naldo Lima é o 7º. Vereador Marcelon é o 8º. Vereadora Márcia, a 4ª, eu sou o 2º, vou fazer permuta com a vereadora Márcia.
Bora, babá. Bora, vai, Flávio. Flávio primeiro, vereador, permuta. Terceiro e... Eu ia pedir voto, né? Aqui todo mundo já tem seus candidatos, né? Espera aí rapidinho, só botar o microfone aqui. Babá, seu microfone está ligado. Ei, presidente, só para a relação, como ficou? Obrigada. Primeiro orador, vereador Babato Pinambá. Segundo orador, vereadora Márcia Baranda. Terceiro, vereador Flávio. Quarto, vereador Alex. Quinto, vereador Matheus Assayag. Sexto, vereador Fernando Menezes. Sétimo, vereador Naldo Lima. Oitavo, vereador Macilon. Nono, vereadora Brena. Décimo, vereadora Vanessa. 11º, vereador Telo Pinto. E 12º, vereador Cabo Linhares. Passam-se os trabalhos ao grande expediente pela ordem do sorteio. Conceda a palavra ao vereador Babato Pinambá para fazer uso da tribuna pelo tempo regimental. Bom dia, senhor presidente, bom dia, senhores vereadores, bom dia, assessores, funcionários, bom dia, galeria. Hoje eu trago nesta casa 4 assuntos que foi assuntos que para mim de muita relevância e também para Parintins, para a cidade, para o interior. Solta uma imagem aí, são 4 assuntos, solta a imagem da balsa aí, por favor, a balsa que faz linha para a Vila Amazônia, que é a balsa da prefeitura. E eu queria saber o motivo. Denúncias chegaram até mim e mandaram essas fotos, que a balsa está destinada a um candidato, a pré-candidato à prefeitura de Parintins, que ela não tem hora de sair e não tem hora de chegar. E aí eu me pergunto, essa balsa é para servir a população do interior da Vila Amazônia ou é para servir de suporte para candidato a prefeito de Parintins? Então, e eles ainda cobram dos passageiros as passagens, mas não cobram o transporte, não cobram as passagens das pessoas da equipe de produção de um certo candidato a prefeito de Parintins. Então, mais uma vez, é uma falta de respeito, é uma falta de compromisso que a prefeitura está tendo quando essa balsa Arthur Vigílio veio para Parintins, para ela ser de uso exclusivo da população da Vila Amazônia e não para fazer transporte de equipe de filmagem de um candidato a prefeito de Parintins. É por isso que a gente aqui não está aqui para fechar os olhos, a gente está aqui para defender a população. A mulher ficou até, filmou, e disse que só não ia entrar porque tem medo de represália, porque é funcionária pública. É uma funcionária pública que não admite esses absurdos que vem acontecendo em Parintins. Então você pegar uma balsa
e usar ela para transporte, e está aí a prova. Não estou inventando a roda, como se fala, e saiu antes do horário previsto. E muitas pessoas ficaram na beira por causa do horário da balsa. Então, senhor prefeito, tenha mais responsabilidade com as coisas do interior, tenha mais responsabilidade e compromisso com o povo da cidade e do interior. A balsa não é de uso exclusivo de campanha eleitoral. A balsa é de exclusividade para os moradores da Vila Amazônia trazer a sua produção ou ir à sua cidade e voltar. E se você não manda cobrar, e quem ficou todo sem jeito foi o rapaz da balsa, que não tem culpa nenhuma, um japonesinho, que foi cobrar da senhora, ela quase bate nele, porque achou um absurdo isso. O segundo assunto, põe as lanchas aí. As fotos das lanchas do Caburi e da Vila Amazônia. Paradas. Será que não tem dinheiro para mandar consertar? E tem que estar tirando de outro local as ambulâncias para poder servir? Ou se botar outra reposição? Porque essas duas lanchas faz tempo que está aí, está até emplastificado. Então não dá para entender como é que a saúde está boa. Como é que o transporte das ambulâncias que deveriam entrar na água, tanto no Caburi quanto no Zé Açu, está assim desse jeito. Porque se colocaram outros transportes, eu não estou sabendo. Agora tem dinheiro em excesso para fazer campanha, em excesso para distribuir as coisas, mas não tem dinheiro para consertar a ambulância. O terceiro assunto saiu em um blog do Hospital Jofre Cohen, mais uma vez, um descaso com a alimentação aos pacientes que estão ali no Jofre Cohen. Coloca a foto. Mais um descaso. É verdade? É mentira? São pacientes que estão falando, não é o vereador que está falando. Então a gente precisa fazer uma fiscalização, ou então, se der tempo, abrir uma CPI da saúde. Porque não dá mais para a gente aceitar essas coisas. Não dá mais para a gente ficar olhando e dizer que quanto pior, melhor. É assim que falo tanto que a saúde está perfeita. O outro caso é o caso do Mocambo, onde o governo mandou as máquinas para asfaltar o Mocambo e o Caburi, e aí a empresa lá contratada pela prefeitura desmanchou toda a rampa do Monte Sinai. Quem está prejudicando, senhor prefeito, não somos nós vereadores não, que somos prejudicados não. É a população, tanto do Caburi quanto do Mocambo. Eu não sei o que vão falar depois aqui, o que vão dar desculpa. Se o porto é particular, se o porto não é particular. Porque pelo que eu sei, o porto não é particular. Que quem fez a rampa foi o pessoal da empresa que está fazendo o Caburi Mocambo. Então são 4 situações revoltantes que eu trago a esta casa. E ainda tem uma foto aí, eu não sei se colocaram, do Caburi, onde da Brasília, onde o temporal levou quase toda a escola da Brasília do professor, quebrou todos os vidros da escola e foram lá dizendo que ia mandar material. Chegou apenas algumas telhas e um escapote de barro. Então, cadê o compromisso com o povo do interior? Cadê a responsabilidade? Então, gente, nós estamos aqui para cobrar. Não é que a gente só vê defeito, não. Porque de um tempo para cá não foi inaugurado nada, de um tempo para cá não foi feito nada, de um tempo para cá não está sendo nada. Só está sendo gasto dinheiro em caminhadas, aí tem muito dinheiro. Mas graças a Deus que tem. Porque se não tivesse, coitados. Então aqui fica a minha indignação. O único responsável por tudo isso chama-se prefeito. Por quê? A balsa é da prefeitura. As lanchas, ambulâncias é da prefeitura. O Jofre Cohen é da prefeitura. E o Mocambo
Deve ter algum dedo do prefeito ali no meio. Porque uma empresa não ia acabar com a rampa só porque chegou o material do governo. Então aqui eu jamais vou fechar meus olhos para os problemas que estão acontecendo. Eu jamais vou fechar meus olhos para as coisas de errada. Quando nós estamos aqui é para defender o povo, tanto da cidade quanto do interior. Não é para dizer que está tudo normal, não é para comparar com outra cidade, que outras cidades estão melhores, que outras cidades estão piores. Nós estamos morando em Parintins, então vamos nos preocupar com Parintins e não com outras cidades. Porque aqui sempre falo, tem cidades pior, tem cidades que não tem isso, é problema da prefeitura de lá e não da prefeitura daqui. Aqui os vereadores têm que defender a população daqui. Os vereadores têm que olhar pelo povo da cidade daqui. Os vereadores têm que olhar pela saúde daqui. Eu me lembro aqui uma vez, e aí, só para finalizar, no dia que tiraram a água mineral daqui, praticamente todos os servidores reclamaram que um ex-presidente mandou cortar a água mineral. Todos, praticamente todos os funcionários daqui reclamaram, e alguns vereadores também. Agora tomar água da torneira, dizer que não sente nada, cada organismo é um organismo diferente. Nós temos 5 dedos na mão que somos nossos, nenhum é igual ao outro. Imagine o organismo de uma pessoa ser igual a outra. Nuns pode dar problema, noutros não. Graças a Deus que o que bebe água contaminada pode não ter problema. Mas tem uns que sofrem problema. Então nunca julgue uma pessoa pela outra. Se você está bem, graças a Deus, a água não deu problema no seu estômago. Mas em outras pessoas está dando sim. É só você ver, ir no hospital, os tantos casos que já teve de infecção intestinal, infecção estomacal. Então não adianta dizer que a água, e aqui na CPI, aqui eu estava aqui presente, onde o próprio técnico falou que existe 12 poços artesianos contaminados, dos 28. E não é o vereador Babá que está falando não, é o técnico do SAAI. E estava aqui toda a comissão da CPI, onde a vereadora Márcia ainda perguntou umas 3 vezes, você tem certeza disso? Você afirma isso? E ele, afirmo, tem 12 poços contaminados ainda. Então, gente, vamos parar de fechar os olhos para o problema da cidade e ajudar a população de Parintins. Presidente, e aqui eu quero pedir a permissão dos novos vereadores, que eu estarei me ausentando, porque eu vou viajar para Manaus e eu tenho algumas reuniões a fazer. Obrigado, bom dia, Parintins, bom dia, interior, e bom dia, cidade. Falar com o meu amigo Tela, agora pose para a foto. Obrigado, vereador Babá. Consulta o plenário. Consulta o plenário sobre o pedido do vereador Babá Tupinambá. Vá com Deus, vereador Babá. E sucesso nas reuniões lá em Manaus. Traga as boas novas. Agora convido a vereadora Márcia Baranda para fazer uso da tribuna pelo tempo regimental. Senhor presidente, questão de ordem, senhor presidente. Gostaria de pedir dos colegas para me ausentar por conta da saúde e procurar aqui um medicamento para ver se melhora a situação da garganta. Eu gostaria de consultar o plenário sobre o pedido do vereador Naldo Lima. Vá com Deus, vereador Naldo. Com a palavra, a vereadora Márcia Baranda, para fazer uso da tribuna pelo tempo regimental. Bom dia a todos. Quero saudar a mesa aqui, o nosso presidente Alex Garcia, saudar os nossos colegas, quero saudar também os nossos assessores, colaboradores da casa. Muito obrigada sempre pela contribuição com o nosso trabalho. Quero saudar também a galeria, tá bonita. Que legal ver a galeria sempre cheia, onde as pessoas vêm aqui para acompanhar nosso trabalho. Muito obrigada, sejam sempre bem-vindos. Hoje eu quero aqui dar um bom dia muito especial
Quero parabenizar Raimunda Ribeiro da Silva, que está aniversariando hoje. Raimunda Ribeiro da Silva, que foi a primeira mulher a comandar a rádio, que foi pioneira, inaugurada em 1967, Rádio Alvorada. Parabéns, Charrai, a senhora que dedicou a sua vida inteira à Rádio Alvorada. Que Deus lhe abençoe e lhe conceda muita saúde, muita luz e muita paz no seu coração sempre. Obrigada por tudo, Tia Rai, que Deus lhe abençoe. Hoje também, dia do administrador, eu como administradora, quero parabenizar aqui todos os administradores, parabéns, saúde, saúde a todos os administradores aqui da nossa cidade. Quero aqui trazer as nossas indicações, onde a primeira indicação que nós trazemos aqui, requeiro nos termos do artigo 69 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, no sentido de solicitar da Prefeitura Municipal de Parintins a aquisição de tablets para a otimização dos serviços de agentes comunitários da saúde, ACS, e agente de combate às endemias, ACE, e da outras providências. Os agentes comunitários de saúde e agentes comunitários em endemias atuam na promoção, proteção e prevenção à saúde, acompanhando sempre as famílias da nossa comunidade aqui em Parintins e orientando sempre sobre as formas de acesso ao SUS. Além disso, eles trabalham com o mapeamento e o cadastramento dos dados demográficos e sociais da região. O que está procurando, mano, aí? Está dentro da bolsa. Então, algumas ficam agoniadas. E mexe. Bom, voltando aqui, o que nós estamos aqui fazendo a indicação à Prefeitura Municipal de Parintins aí para que colabore com o trabalho dos agentes de saúde, ACS, ACS, que possam facilitar o trabalho. Você sabe que vivem de casa em casa, aí nesse sol, e até otimizar o trabalho deles. Então, a gente pede aqui para que seja atendido o nosso pedido, nossa indicação com tablet para os ACS e ACEs. A outra indicação que trazemos aqui também, a Prefeitura Municipal de Parintins, para a inclusão do município de Parintins na estratégia de suplementação da alimentação infantil, na atenção primária à saúde, NutriSUS e da outras providências. O NutriSUS é uma estratégia de fortificação da alimentação infantil com micronutrientes em pó do Ministério da Saúde. Em 2021, essa estratégia entrou em uma nova fase, que prevê a implementação por meio das unidades básicas de saúde, e não mais por meio de creches públicas e conveniadas, como realizado em 2014 a 2019. O Ministério da Saúde orienta que a dispensação dos sachês de micronutrientes seja realizada durante as consultas de puericultura, a fim de otimizar o processo de operacionalização, bem como aproveitar o momento propício para potencializar o cuidado integral da saúde da criança. A faixa etária das crianças beneficiárias do programa Bolsa Família foi reduzido para 6 a 24 meses de idade. O ajuste foi necessário, pois os novos dados nacionais disponíveis no Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil, financiado pelo Ministério da Saúde, mostram que a anemia é mais prevalente nesta faixa etária e em populações de maior vulnerabilidade devido às dificuldades no acesso à alimentação saudável, situação agravada pela pandemia da Covid-19. Então, a gente faz aqui essa indicação à Prefeitura Municipal de Parintins, essa estratégia da suplementação de alimentação infantil na atenção primária à saúde. Trazemos aqui também um projeto de lei. Esse projeto de lei dispõe sobre a isenção da taxa de inscrição em concursos públicos e processos seletivos realizado pelo município de Parintins, as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar que estejam desempregadas e da outras providências. A gente sabe que há muitos anos aí não acontece concurso público aqui em Parintins.
mas se Deus quiser, em 2025 será realizado, com a graça de Deus, será realizado. Concorda, né, Brena de Janá? Se Deus quiser, com a graça de Deus. Então, aí a gente já entra aqui com essa PL, com esse projeto de lei, para que seja feita a isenção da taxa de inscrição. Projeto de lei. A cidadã Márcia Baranda, vereadora, no uso de suas atribuições legais, submete ao plenário o seguinte. Artigo 1º, fica instituída a isenção da taxa de inscrição em concursos públicos ou processos seletivos, realizado pelo município de Parintins, às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, que se encontram em situação de desemprego. Parágrafo único. Para fins de aplicação desta lei, o conceito de violência doméstica e familiar está disposto no artigo 7º da Lei 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha. Artigo 2º. A violência contra a mulher constante no artigo 1º desta lei deverá ser comprovada mediante a apresentação de um dos seguintes documentos: registro de ocorrência policial ou medida protetiva ou processo de violência doméstica e familiar em curso comprovado a situação de violência doméstica e familiar. Declaração de situação de desemprego fornecido por entidade competente ou cartório de notas, se necessário. Fica vedada a divulgação do motivo ou da justificativa da isenção da taxa, a fim de não expor a candidata requisitante. A publicação da isenção do pagamento da taxa dar-se-á, se concedida à candidata requisitante, da seguinte forma: candidata isenta ou simplesmente isenta. Artigo 3º, o Poder Executivo poderá firmar parcerias com instituições e organizações não governamentais para o desenvolvimento de programas de apoio e orientação às mulheres beneficiadas por esta lei. Artigo 4º, as despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias do município, suplementadas se necessário. O Poder Executivo regulamentará, no que couber, a presente lei no prazo máximo de 90 dias. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Então, a gente sabe aqui que a violência doméstica e familiar tem impactos devastadores na vida das vítimas. Então, trazemos aqui esse projeto de lei e gostaria de dar como lida a nossa justificativa. Como o Babá Tupinambá acabou de relatar ainda há pouco aquele que nos antecedeu, sobre a CPI das águas. A gente, como fazendo parte aí, sendo membro da CPI da água, na terça-feira nós tivemos aqui a reunião, onde compareceram aí vários funcionários, biólogos do SAAI, o diretor administrador, nosso querido, mais conhecido como NOCA, mas, como o meu tempo está curto, amanhã a gente fala sobre aqui o que aconteceu aqui na CPI das águas na terça-feira. É o que nós temos para hoje. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado, vereadora Márcia Baranda. Agora convido o vereador Flávio Farias para fazer uso da tribuna pelo tempo regimental. Presidente, questão de ordem. Eu gostaria de pedir aos colegas para eu me retirar. Eu vou só resolver em algo meu particular e volto ainda para a sessão. Obrigado. Obrigado, vereadora Márcia. Eu gostaria de consultar o plenário sobre o pedido da vereadora Márcia. Vá com Deus. Com a palavra, o vereador Flávio. Bom dia, presidente. Bom dia a todos e a todas. Bom dia aos que estão nos ouvindo ou iriam nos ouvir através da Rádio Câmara. Foi cerceado o nosso direito de levar as informações, e isso é um questionamento que todos nós fazemos aqui, e isso é inadmissível. O povo precisa saber o que está acontecendo dentro da nossa cidade. Quero parabenizar inicialmente também os administradores. Eu sou administrador formado, tenho mais 3 pós-graduação, mas fico muito feliz, né, de ter sido formado pela vida inicialmente, né, quando comecei como picolezeiro, depois camelô e depois empresário, que sou hoje. Mas sou formado, graduado em administração, e isso me deixa muito feliz, porque incentivou meus filhos também a se graduarem, né, e tiveram a felicidade disso acontecer. Minha filha Flávia, engenheira civil, e meu filho Flávio Gabriel está se formando, estudando medicina. Falar sobre o PROSAI. O PROSAI Parintins é o maior investimento da história no interior do Amazonas, representando um marco significativo para o desenvolvimento socioeconômico do município, com o aporte de 119 milhões do governo
do Amazonas, o programa vai transformar a infraestrutura de saneamento básico de abastecimento de água em Parintins, gerando impactos positivos na qualidade de vida da população, além de promover a geração de emprego e renda. Mais de 300 toneladas de equipamentos já chegaram em Parintins, impulsionando o início das obras da água e esgotos programados para este mês de setembro. Esse investimento vai garantir que 100% da população parintinense tenha acesso à água potável, um avanço significativo para a cidade que atualmente enfrenta problemas com a contaminação da água. O Prosai Parintins inclui a construção de novos poços profundos, 34 quilômetros de rede de esgoto e uma estação de tratamento de esgoto, que vão modernizar a infraestrutura de saneamento básico no município. Além de melhorar a saúde pública, essas obras criarão centenas de empregos diretos e indiretos, dinamizando a economia local e garantindo melhores condições de vida para a população. Este investimento do governo do Amazonas é um passo crucial para o desenvolvimento sustentável de Parintins, reforçando o compromisso do governador Wilson Lima com o bem-estar de seus cidadãos, de nossos cidadãos parintinenses. Eu falei tudo isso, pessoal, que todos aqui já sabem, mas vamos ficar preocupados e vamos ficar atentos à desinformação. A desinformação já começou por parte do município, de falar situações inadmissíveis, criar situações dizendo que um projeto como esse acaba sendo desfavorável, que vai contratar só gente de fora. Então, já existe uma prática aqui no nosso município dessa desinformação. Então, nós estamos aqui para que possamos abrir os olhos dos parintinenses para que não sejamos, por conta de política, por conta do poder público que está preocupado em não transferir o poder, que já está há mais de 20 anos, está preocupado em perder a eleição e trabalhando com desinformação. Então, o Prosai é uma realidade do governador Wilson Lima, como todas as vezes que ele se comprometeu em Parintins, se comprometeu em trazer obras, principalmente cuidar das pessoas, o governador Wilson Lima assim o fez aqui, até porque, além de gostar do nosso município, ele é o cidadão parintinense. Então, vamos cuidar, ficar atentos às fake news e às desinformações relacionadas ao Prosai, que já está chegando mais de 300 toneladas de equipamentos para fazermos esta grande obra que ficará na história do município de Parintins e com certeza melhorará a qualidade de água, entre outras coisas aqui no nosso município. Assim como o Prosai, nós temos também a situação do Mocambo e Caburi, que esses últimos dias a desinformação ainda continua chegando. Um tempo desse, por conta do Festival do Mocambo, né, Touro Branco e Espalha Emoção, que o governo do estado disponibilizou R$300 mil direto e mais ou menos 200 mil para que aquela festa acontecesse da forma que aconteceu, maravilhosa, assim como a cidade do Mocambo sabe fazer, e que nós parintinenses sempre gostamos de estar por lá. Mas dizer que não vamos aceitar mais uma desinformação, né? Agradecemos ao povo do Mocambo que entendeu que Parintins tem um governador que atende diuturnamente, como veio nas vezes que foi necessário, principalmente quase que houve um dilúvio aqui, e o governador Wilson Lima, ao invés de mandar seus secretários, ele vem pessoalmente todas as vezes que Parintins está necessitando. Então, o Mocambo é mais um exemplo de que essa política de alguém que não quer deixar o poder é complicada e prejudica os nossos habitantes. Nós temos a informação de que virá benefícios para o Mocambo. Então, Mocambo e Caburi, fique atento que o governador Wilson Lima, através do governo do estado, está chegando e vamos trabalhar unidos para que a cidade do Mocambo tenha esses benefícios, assim como teve há pouco tempo relacionado ao Festival do Mocambo. Então, desta vez, as máquinas também irão chegar, né? Estão chegando, mas nós estamos com dificuldade na questão dos portos, já foi colocado por um vereador que aqui me antecedeu. Então, vamos trabalhar para que essa desinformação não chegue, para que as coisas aconteçam e que não só a cidade do Mocambo, Caburi, Vila Amazônia, Santo Antônio de Tracajá, Bom Socorro do Zé Sul, todos os distritos, mas todas as comunidades rurais, todas as cabeceiras sejam prestigiadas pelo poder público, sejam agraciadas e não só em época de eleição. Nós temos também algumas situações que fizemos uma viagem para a zona rural e muitas são as reclamações. Na Ponta Alta tivemos a reclamação sobre o transporte escolar, que, salvo engano, são 2 ou 3 meses que está atrasado. Então, isso é um absurdo, né? Já existe uma dificuldade muito grande. Em outras comunidades, como no Bom Socorro do Zé Sul, dizem que atrasa 2, 3 dias, não só o pagamento,
mas a chegada do transporte escolar para aquela área. Agora, a reclamação foi na Ponta Alta, na região do Mamuru, que disse que o transporte escolar está atrasado, salvo engano, 2 a 3 meses. Então, isso também é inadmissível e nós vamos continuar fazendo as cobranças. E diferentemente de um outro lado, nós procuramos saber a verdade para só falarmos a verdade relacionado ao município de Parintins, para darmos as informações que foi para isso que nós fomos eleitos para legislar, fiscalizar, cobrar e sermos realmente a voz da população. Repito, o vereador constitucionalmente é eleito para defender única e exclusivamente a população parintinense. Vou tentar ler algumas indicações e peço aos nobres pares que a exposição de motivos seja dada como lidas, até por conta do tempo. Mas são muitos reclames da zona rural e amanhã trarei mais especificamente por comunidade que visitamos nesse final de semana. Indicação, autoria, vereador Flávio Farias. Requer nos termos do artigo 69 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, no sentido de solicitar à Prefeitura Municipal de Parintins, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Autônomos de Água e Esgoto, SAAI, para que faça a expansão da rede de água na comunidade do Manaim, Mamuru e da outras providências. Nós já pedimos, com certeza outros vereadores já pediram e não chegou. E isso é uma demanda muito antiga. Gostaria que fosse dada a exposição de motivos como lida. Outra indicação, requer nos termos do artigo 69 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, no sentido de solicitar à empresa Amazonas Energia e à gerência do programa Luz para Todos, para que faça a expansão da rede de energia elétrica na comunidade de Manaim, região do Mamuru e da outras providências. Da mesma forma, gostaria que fosse dado como lida a exposição de motivos. Mais uma indicação, vereador Flávio Farias. Requer nos termos do artigo 69 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, no sentido de solicitar à empresa Amazonas Energia e à gerência do programa Luz para Todos, para que façam a instalação de um transformador de energia elétrica na Escola Municipal São José, comunidade de Santo Antônio do Rio Arauá, do Rio Mamuru, e da outras providências. Comunidade de Santo Antônio do Arauá, muitas reclamações por lá também. Requer nos termos do artigo 69 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, no sentido de solicitar à Prefeitura Municipal de Parintins, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Autônomos de Água e Esgoto, SAAI, para que construa um castelo d'água com caixa d'água com capacidade de 10 mil litros para a comunidade do Santo Antônio do Arauá e da outras providências. Como eu falei agora há pouco, o tempo já se esvaiu, temos que falar realmente sobre a nossa viagem à zona rural, que são muitas as demandas, são muitos os reclames, e nós estamos aqui, até porque nós fomos eleitos para defender a cidade e também a zona rural. Se a cidade já se encontra um caos, se a cidade já se encontra suja, com muitos problemas, como da água contaminada, como do lixão a céu aberto, entre muitas outras coisas, imagine a zona rural que o poder público não chega. E, infelizmente, eu venho batendo nesta tecla que, às vezes, chegam em época de eleição para tentar trocar por voto, mas o povo está esperto. Não vai mais colar. E, mesmo assim, não está chegando. E mais um recado para o Executivo. Deixe o governador trabalhar. Deixe o governador ajudar o povo de Parintins, porque ele é um cidadão parintinense, outorgado por esta casa, e com certeza ele gosta de Parintins, e isso já está aprovado, não só na cidade, mas como nos anais desta casa. Muito obrigado, senhor presidente, era o que tínhamos para hoje. Obrigado, vereador Flávio Farias. Agora concedo a palavra ao vereador Matheus Assayag, para fazer uso da tribuna pelo tempo regimental. Senhor presidente, peço ao plenário que eu possa me ausentar, mas irei voltar. Consulto o plenário sobre o pedido do vereador Flávio Farias. Vá com Deus, vereador.
Obrigado, presidente. Bom dia a todos os presentes, vereadores, vereadoras. Cumprimentar todos os nossos colaboradores aqui da Câmara de Parintins, que nos ajudam todos os dias aqui na sessão da Câmara e também nos nossos trabalhos externos. Quero cumprimentar todos os presentes aqui na galeria, sejam sempre muito bem-vindos aqui para acompanhar os trabalhos legislativos. Eu quero cumprimentar também todos que nos acompanham através das redes sociais, dos diversos meios de comunicação que transmitem e retransmitem mais esta sessão. E também cumprimentar os nossos ouvintes da Rádio Câmara, que porventura em algum momento possam estar escutando esse nosso pronunciamento, cumprimentar todos por quem eu tenho um carinho todo especial, como é sabido por todos. Bem, gente, vamos lá. Antes de mais nada, eu só vou fazer aqui um esclarecimento, que eu acho que é importante, até porque todo mundo sabe disso, mas é importante deixar claro aqui na Câmara, já que teve um pronunciamento nesse sentido. Mas todos sabem disso em Parintins, todos sabem na zona rural, todos sabem na Vila Amazônia. A balsa da Vila Amazônia, Ferryboat Arthur Vigílio, ela é da prefeitura, mas ela serve todos. Ela serve os comunitários, ela serve a produção, ela serve fretes particulares, desde que pague, tudo pago, tudo cobrado, da mesma forma como é para os comunitários. Eu tive na semana passada na Vila Amazônia, com carros, que eu tive visitando algumas comunidades, e andei na balsa do seu Levi, da minha querida Iradene, uma grande amiga minha de muito tempo. Todas as balsas da Vila Amazônia, seja o Arthur Vigílio, ou seja as balsas de proprietários particulares, elas recebem por cada frete que se faz. Então, a balsa ela tem que arrecadar, ela não está errada, e ela não pode fazer a distinção de quem é quem. Viaja, paga, ela arrecada, faz a sua manutenção, faz a sua prestação de contas, e normal, vida que segue. Infelizmente, se pegam umas coisas tão pequenas, sabe, que antes de apurar os fatos realmente, traz para a tribuna, mas traz apurando, vê se foi pago, vê o que foi que aconteceu realmente, sabe, para ficar levantando as pessoas contra o poder público, isso é tão chato, tão pequeno, sabe, isso é uma coisa tão pequena, sabe, e engraçado é que falam aqui da balsa Arthur Vigílio, que é a balsa aqui do Ferryboat que faz linha para a Vila Amazônia, mas não se fala da quantidade de aviões que a cada evento que tem da oposição aqui, descem 6, 7 aviões estacionados no pátio do aeroporto Júlio Belém, fora os que nos dias anteriores ficam indo e voltando. Da última vez foram conferidos, nos dias anteriores do evento da oposição, foram conferidos quase 18 voos. Sabe, aí se fala da balsa Arthur Vigílio, que leva um carro aqui para a Vila Amazônia e se esquecem de esconder o rabo atrás da cortina, e não se fala dos aviões que vêm para cá, para os eventos, não se fala da estrutura de carros que são utilizados do governo do Estado para se fazer campanha, sabe, para a oposição. É coisa assim, sabe, é tão pequena que vamos falar de trabalho. Bem, gente, eu fiquei muito feliz esse final de semana, também, esse final de semana que se passou, que Parintins foi reconhecida como uma manifestação da cultura nacional, o Festival Folclórico de Parintins. Isso daí nos enche o peito de orgulho, isso daí nos enche o peito de felicidade, sabe? Mostra que realmente Parintins está no caminho certo, com um festival cada vez mais potente, cada vez mais vibrante, cada vez mais conhecido e, principalmente, cada vez mais reconhecido no cenário nacional, o que leva o nome da nossa cidade de Parintins cada vez mais longe, o que leva o nome da nossa cultura, da nossa arte cada vez mais longe, fazendo com que o Festival Folclórico de Parintins seja cada vez mais visitado, gerando mais economia forte, mais emprego, renda, circulação de dinheiro na cidade. Isso mostra realmente que o modelo está correto, está crescendo, e aí eu quero agradecer de forma muito especial ao presidente Lula, que sancionou o projeto de lei, que sancionou a lei que reconhece o Festival Folclórico de Parintins como uma manifestação da cultura nacional. Obrigado, presidente Lula, o senhor que é um grande parceiro realmente de Parintins, o senhor que é um grande parceiro e que confia, né, na caminhada do bem de Parintins e que trouxe aí mais uma notícia excelente para a nossa cidade e para o nosso festival. Eu quero aqui também fazer um registro e agradecer o povo de Parintins, né? Nesse final de semana também nós tivemos uma grande manifestação política. Eu quero aqui agradecer
a força do povo de Parintins que acompanhou, os acendos nas casas. Cara, que legal, felicidade mesmo, muito obrigado, só gratidão. Eu quero registrar também que nesse final de semana, na verdade durante toda essa semana, nós fizemos uma maratona, mais uma maratona de zona rural, visitando as comunidades rurais do nosso município. A gente que já conhece todas, visita todas, acompanha as demandas de todas, e nós fizemos uma maratona novamente essa semana toda que passou, né, em praticamente todas as regiões da zona rural de Parintins. E tem uma situação que me chamou a atenção, e eu trago aqui para essa tribuna, realmente uma situação que me chamou muita atenção e me deixou extremamente preocupado com isso, com esse andamento do tecnológico nas comunidades rurais de Parintins. E não foi apenas em uma, duas ou três comunidades que eu ouvi o mesmo relato. Desculpa. Que eu ouvi o mesmo relato. Simplesmente mesmo, o ensino tecnológico que é colocado na zona rural de Parintins, nas comunidades rurais de Parintins para os nossos jovens, está sendo utilizado não apenas para a questão política, descaradamente, inclusive com registros realmente comprovatórios de que esse instrumento da educação está sendo usado de forma política. Mas o que mais me assusta realmente não é isso, o que mais me deixa preocupado não é isso, o que mais me deixa preocupado é o desvio realmente de recursos públicos do governo do Estado, o desvio de dinheiros que está acontecendo através do combustível do tecnológico. E eu tenho aqui realmente, vamos colocar assim, um relatório, para não dizer um dossiê, do que está acontecendo no tecnológico de Parintins. O desvio de recursos públicos do tecnológico. Cada cálculo do tecnológico é feito por mais ou menos por dia letivo que se tem que dar de aula na zona rural de Parintins, nas escolas de Parintins. E simplesmente, senhores, simplesmente mesmo, dos 300 aproximadamente, na comunidade que menos recebe, porque varia do tamanho da comunidade, a comunidade que menos teria que receber combustível para gerar energia nos geradores, teria que receber 300 litros por mês, mais ou menos. Só está sendo repassado 40 litros. A uma comunidade eu ouvi um relato de 50 litros. Ou seja, 262 litros não estão sendo repassados para as comunidades rurais, para cada comunidade rural de Parintins. Nós estamos falando que só está sendo utilizado, repassado para as escolas, algo em torno de 15% do que era para ser repassado. Olha só, 85% está sendo desviado do dinheiro da educação de Parintins. É por isso que não tem dinheiro para pagar a atualização salarial dos professores. É por isso que não tem dinheiro para fazer a reforma e as melhorias nas escolas do Estado, que estão realmente decadentes. Não dá nem gosto do aluno ir para a sala de aula e os professores e os servidores da educação ministrarem suas aulas lá dentro. É por isso que não tem dinheiro para fazer as reformas dos pouquíssimos ginásios que as escolas estaduais têm, ou pelo menos construir nas escolas do Estado, e é preciso a prefeitura realmente ir lá e construir ginásios nas escolas do Estado. É por isso que o ensino do Estado está, infelizmente, quem paga o preço disso são os alunos e as famílias parintinenses, mas é por isso que o ensino do Estado está a ladeira abaixo, infelizmente, e eu falo isso com muita tristeza realmente. É preciso que se tenha, governador do Estado, respeito, compromisso com o povo de Parintins, com os profissionais da educação de Parintins e principalmente com os alunos da zona rural que merecem todo o nosso carinho, nosso compromisso através do ensino tecnológico. Simplesmente estão sendo desviados algo em torno de quase R$1 milhão, quase R$800 mil por ano letivo do tecnológico. Olha só como é que é isso. Apenas 15% mais ou menos está sendo aplicado no combustível do tecnológico. Apenas 15%. 85% está indo, realmente não se sabe para onde. A denúncia é muito séria. A denúncia é pesada. Pesada realmente. A educação do Estado está indo nesse caminho do ralo por causa disso. Por causa de falta de compromisso. E eu estou encaminhando para o Ministério Público Estadual e principalmente para o Ministério Público Federal essa denúncia para que as pessoas que são responsáveis, ou melhor, irresponsáveis por esse desserviço que está acontecendo em Parintins, elas sejam apuradas, realmente elas sejam penalizadas. É inadmissível que 85% aproximadamente do combustível que era para estar na zona rural servindo para melhorar a qualidade do ensino dos nossos alunos esteja sendo desviado.
e esse dinheiro não se sabe para onde. Estou encaminhando a denúncia para o Ministério Público Estadual, para o Ministério Público Federal, para que as pessoas sejam penalizadas, porque o futuro dos nossos jovens está sendo penalizado por esses irresponsáveis. Era o que nós tínhamos para hoje, senhor presidente. Eu quero aproveitar e pedir a autorização de Vossa Excelência e também do plenário para me ausentar por motivos de compromissos externos da Câmara de Parintins e me ausentar da sessão. Obrigado, presidente. Muito obrigado, vereador Matheus. Consulta o plenário sobre o pedido do vereador Matheus Assayag. Vá com Deus. Agora conceda a palavra ao vereador Fernando Menezes para fazer uso da tribuna pelo tempo regimental. Bom dia, senhor presidente Alex Garcia, nobres vereadores, vereadoras, assessores, amigo na galeria, ali o Ciliano, os ouvintes da Rádio Câmara, que não está mais tendo, né? Mas o dia que sair, um bom dia na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero fazer aqui uma citação bíblica que diz, em 1 João, capítulo 1, versículo 1 em diante, diz: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito da palavra da vida. Quando João, o apóstolo do amor, foi chamado, e ele escreve essa primeira epístola, não é evangelho, mas é epístola, ele traz uma confirmação que o Criador de todas as coisas, do céu, da terra, do universo, ele diz aqui que a mão dele apalpou, pegou nele, tocou nele, que Jesus é o Criador de todas as coisas. O Deus que era invisível se torna agora visível, e as suas mãos apalparam, tocaram. Isso nos alegra porque nos confirma cada vez mais que a nossa fé em Cristo Jesus não é em vão. Que a nossa fé, ela nos conduz para uma eternidade, porque vai chegar um dia que todos nós vamos ter que morrer. Mas aqui, o Criador, ele se tornou o Salvador, porque ele ama as suas criaturas, e que essas criaturas passam a se tornar filho de Deus, quando crê verdadeiramente que ele é o próprio Deus. João diz, olha, as nossas mãos apalparam, tocaram. E nós sabemos que a história ela é jurídica, é por testemunha. Nós conhecemos as histórias passadas por testemunhas passadas. E João, testemunho ocular, viu, tocou, apalpou, andou com o Criador de todas as coisas. Mas, senhor presidente, semana passada nós tivemos aqui aquilo que é próprio do parlamento. O parlamento ele é formado por opiniões divergentes, que nem todo mundo tem o mesmo pensamento. E eu quero aqui retirar uma palavra
que eu falei ao nobre vereador, que ele se sentiu ofendido, né? E eu achei que não era correto aquela palavra. E eu, após a sessão, até conversei com ele sobre essa situação. Agora, nós somos e caminhamos de maneiras opostas. Nesse momento, nós, politicamente, não comungamos do mesmo propósito. Por quê? Porque eu sigo uma linha e ele segue a outra. Respeito o posicionamento de qualquer pessoa que diverge do meu pensamento. Eu defendo uma linha de pensamento que eu creio que é melhor para a nossa cidade. Eu sou da continuidade. Eu não sou daquele que para as coisas para jogar tudo e para depois começar. Isso é um desperdício. Eu prefiro a continuidade. É por isso que aqui eu me pronunciei já e defendi a bandeira do vereador Matheus. Porque no meu entendimento, ele tem trabalho, ele tem experiência, ele tem história, e a partir disso eu passei a apoiá-lo, porque eu acredito no potencial que ele tem dentro dessas características para conduzir a nossa cidade. Então, as pessoas não podem querer fazer com que eu siga um pensamento que eu não acredito. Eu acredito, e quando eu acredito, eu sigo, e é o que eu faço. É o que eu faço, porque, como vereador, eu tenho me posicionado contrariamente a outra corrente. Respeito, porque isso faz parte do parlamento. Agora, eu me coloquei, ao assumir esta casa, para servir a nossa população. E é o que eu faço, verdadeiramente. Eu tenho, desde o momento que eu assumi, me colocado à disposição da cidade, das comunidades, para atendê-lo, para fazer com que as coisas possam acontecer. Nem tudo a gente consegue, mas aquilo que está na nossa possibilidade, na força, da disposição, na vontade de buscar, nós temos feito isso. Eu tenho feito isso. Por quê? Porque foi para isso que a população que me colocou aqui fez, exige para mim fazer. Exige para me fazer. E eu faço. Tenho andado. Ontem mesmo nós estivemos ali na comunidade da Vila Nogueira, Santa Terezinha. Nós estivemos, na semana passada, nós estivemos na área ali do Jará. E muitas comunidades que nós conseguimos benefícios. E é por isso que eu defendo a linha do nobre vereador Matheus, que é para dar continuidade ao trabalho. Para dar continuidade ao trabalho. Vereador Fernando, um minuto. Eu gostaria de pedir silêncio na galeria. Tem orador na tribuna, por favor. Obrigado. Põe meu tempo aí, vereador, porque assim não dá. Conclua, vereador. Então, eu quero dizer uma coisa. O povo de Parintins é um povo inteligente. É um povo capaz, que sabe discernir as coisas. E ele tem discernido muito bem, mostrando a sua força e a indicação, o caminho que ele quer seguir. Sábado, nós vimos claramente que a população sabe o caminho que ela quer seguir. Ela não quer voltar, ela quer seguir o trilho da prosperidade, do crescimento econômico, da boa saúde, da infraestrutura, de todos os aspectos que nossa cidade ela tem alcançado através de um gestor que tem visão, habilidade, coragem, tem acesso,
tem como construir cada vez mais a nossa cidade. Essa é a linha do crescimento. Eu sei o que nós temos feito durante esses 3 anos e 8 meses. As comunidades são testemunhas do nosso empenho, da nossa dedicação, do nosso compromisso em ouvir, mas não só ouvir, mas transformar em ação para que eles possam serem beneficiados. Não é à toa que a população ela tem dado a resposta quando é chamada. Quando ela é chamada, ela tem dado a resposta. E isso é uma indicação de que Parintins continuará no trilho do crescimento, da prosperidade, da unidade, tirando a perseguição, o ódio, o rancor, a inveja, tirando todas essas coisas e fazendo com que Parintins possa cada dia viver melhor. Que Deus abençoe, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Fernando Menezes. Agora convido o vereador Marcilon Cocino para fazer uso da tribuna pelo tempo regimental. Bom dia a todos e bom dia a todas. Bom dia, saúdo a mesa na pessoa do presidente Alex, demais vereadores. Saúdo a galeria que está presente na data de hoje. Eu gostaria de começar meu discurso aqui parabenizando o servidor desta casa, o Rony, que é aniversário do Rony hoje, mais um ano de vida. Rony que é irmão de coração, na verdade é sobrinho, mas é concursado aqui. Para que não pense besteira, ele é concursado aqui na Casa Legislativa. E também gostaria de falar do meu discurso. Já vai, a pessoal da galeria já vai? Obrigado pela presença, né? Vieram só para o momento, já vão. Vieram só para o momento, já vão. Obrigado pela presença, tá? Aqueles que vêm que encomenda, só para um momento, depois vão embora. Então, presidente, eu gostaria aqui de lembrar, ser porta-voz do povo da zona rural, do transportador escolar, que está 3 meses sem receber. Andando pela calha do Mamuru, em várias comunidades, alguns transportadores, embora com medo, mas tiveram coragem de falar para a gente que estão 3 meses sem receber o pagamento do transporte escolar. Aí eu vejo o vereador preocupado com o tecnológico do Estado, como se ele fosse deputado estadual para legislar, e não está preocupado com o que está ocorrendo aqui, de transportador escolar, Hermínio, que estão 3 meses sem receber. A realidade daqui, que nós temos que olhar quanto vereador, aí está preocupado com o tecnológico do Estado. Tecnológico, por sinal, funciona até com equipamentos bons, porém, em locais insalubres. Te viu escola como aquela de Itaboraí, lá da Imaculada, que uma forma insalubre aquilo ali. Então, eu acho muita hipocrisia você estar preocupado com o contrato de uma empresa, com o governo do Estado, mas não me responderam o pedido de informação de um contrato da Prefeitura de Parintins com uma fundação lá de Minas Gerais de quase 5 milhões de reais. Não me fizeram essa resposta até hoje. Pelo menos oficialmente não chegou essa resposta da Procuradoria do município. Mas estão preocupados com o contrato de uma empresa a nível de Estado com o governo do Estado. Nós não somos deputado estadual. Nós somos vereadores e tem coisa acontecendo aqui pesada que não estão olhando. Já imaginou que um pai de família que tem um transporte escolar está 3 meses trabalhando, colocando combustível e está sem receber? Ninguém pode cruzar o braço diante disso e ficar olhando outras coisas. Claro, tem que olhar o que está errado no geral, mas nós somos vereadores da jurisdição do município.
E as coisas estão acontecendo aqui, estão fechando os olhos. Isso é lamentável. Por exemplo, eu vinha no caminho de casa para cá e tirei uma foto ainda há pouco. Gostaria até que colocasse no telão a foto. Olha o transporte do lixo como está sendo feito. Em caminhões abertos. Em risco para o coitado que está trabalhando lá como o cara que trabalha com lixo, o gari, funcionário. Olha o risco. E aí, não vê isso aí. Em condição de risco, insalubre, em carro não é apropriado para esse transporte de lixo. E estão vendo. E é esse o progresso que tanto prego. É esse que é o avanço que tanto prego. Nós regredimos. Babalu, há 10 anos, 20 anos atrás, 30 anos, já tínhamos carro coletor próprio. E agora estamos regredindo para o caminhão aberto. Pois é, então tem coisa que dá nos olhos, ninguém pode fechar os olhos. Vê que a realidade é essa. E agora, por cima de tudo, o negacionismo da água. Gente, será que a UEA, com seus técnicos, pesquisadores, estudiosos, estão errados quando fizeram um laudo dizendo que a água realmente está contaminada? Será que a COSAMA, será que a Fundação Estadual de Saúde, estão todo mundo errado? Só está certo um colega nosso que ainda está pregando que tem que tomar água da torneira, quando na casa dele deve ter poço, induzindo o povo a se contaminar mais ainda. É falta de humanidade. Falta de humanidade. E eu trago aqui a leitura de um documento assinado pela diretoria do PT em Parintins, que diz: dizemos não ao negacionismo científico, vidas parintinenses importam. O negacionismo científico é uma ameaça grave, que pode ter consequência devastadora a curto e longo prazo. Ao promover a desinformação, ela dificulta a adoção de medidas preventivas essenciais em situação de crise, como pandemias ou desastres ambientais. Esse comportamento não apenas aumenta o risco de mortes inevitáveis e sobrecarrega o sistema de saúde, mas também causa confusão social e atrasa o desenvolvimento econômico e científico. Aí vamos lá, em Parintins enfrentamos uma situação crítica que exemplifica a importância de levar a ciência a sério. Estudo realizado pela COSAMA e Fundação Vigilância e Saúde revelaram a contaminação alarmante na água da cidade. Os dados mostram a presença de altos níveis de nitrato de alumínio, entre outros poluentes, que tornam a água imprópria para o consumo humano. O relatório da COSAMA e da FVS confirmou a contaminação de 22 dos 26 poços subterrâneos que abastecem Parintins com a presença de amônia, manganês, ferros e coliformes totais e fecais. E na audiência pública que nós tivemos do Batista, o técnico do SAAI, inclusive, foi muito correto quando admitiu que a água é imprópria para o consumo. O técnico de nome Roberto falou que aquela água era imprópria para o consumo. E aí vai alguém, toma a água como se estivesse contrariando a ciência e ele fosse o correto, colocando em risco vidas. Esses dados científicos foram coletados e analisados em novembro do ano passado, evidenciando a gravidade da situação. A água contaminada representa sério risco à saúde pública com potencial para causar doenças graves e até morte. Este não é um problema político ou ideológico, mas é uma questão de vida e morte. Ignorar ou minimizar a seriedade da contaminação da água, como alguns podem tentar fazer, é um comportamento inaceitável e perigoso. A luta do PT Parintins sempre foi pautada pela defesa da ciência e pela promoção de políticas públicas eficazes baseadas em evidências. Diante da crise hídrica que enfrentamos, é imperativo que não caiamos na armadilha do negacionismo. A resposta à situação deve ser rápida e baseada em dados científicos para proteger a saúde e a vida dos parintinenses. Negar a realidade dos fatos científicos e retardar as ações necessárias é, em última análise, uma forma de negligência criminosa. A vida das pessoas está em jogo e a solução deve ser guiada pela ciência e pelo compromisso com o bem-estar da população. Negar a ciência não é uma opção, é uma ameaça direta à saúde pública e à vida. Portanto, trata-se
tratar a questão da água com negacionismo científico é repugnante tanto quanto criminoso. Nota assinada pelo Partido dos Trabalhadores em Parintins. Então, presidente, é perigoso sair de alguém, membro do Parlamento Municipal, que preside a comissão da CPI da água, induzir o povo ao erro de se contaminar. Isso é muito grave, muito grave. Isso é vergonhoso. Deve ser evitado. Tanto se fosse do lado da oposição, eu faria o mesmo comentário, porque isso é vergonhoso, é negacionismo. A ciência comprovou que a água está contaminada. E aí vai alguém lá, toma um copo, como se estivesse induzindo o povo a contaminar. Garanto que na casa dele deve ter poço. E aí está tomando o poço e o povo vai lá acreditar e tomar. E mais pessoas doentes. É falta de respeito à vida. Onde é que nós estamos? E partindo de alguém que tem a função de defender o povo, induzir ao erro, colocar no precipício de risco de saúde, contaminação. E no futuro, coisas mais graves, doenças gastrointestinais mais graves. E falando de água, eu aproveito para concluir meu discurso, fazendo uma indicação. A COSAMA requer nos termos do artigo 69 do Regimento Interno deste Poder Legislativo Municipal, no sentido de solicitar ao Governo do Estado que, através da Companhia de Saneamento do Amazonas, COSAMA, junto à Gerência de Responsabilidade Socioambiental, viabilize o programa Água Boa para o núcleo São Vicente, na entrada do Paraná do Limão, e da outras providências. Eu dou como lida a exposição de motivo em razão do pouco tempo que nós temos. Mas presente é o que eu tenho para hoje, e que a população não se deixe levar pelo esse negacionismo, pelo risco de continuar colocando vidas em situação de saúde pública, pela contaminação em razão da irresponsabilidade. Quem, na verdade, não toma aquela água, toma água de poço, mas está expondo o povo a um risco muito grande. É o que eu tinha para hoje. Muito obrigado, vereador Marcelon. Agora convido a vereadora Brena Dianá para fazer uso da tribuna pelo tempo regimental. Bom dia! Gostaria de cumprimentar meus colegas vereadores presentes na casa, todos os servidores, assessores da Câmara Legislativa, todos que se encontram na galeria, todos que, na verdade, não vai nem ser divulgado nas ondas do rádio, mas a gente cumprimenta toda a população parintinense, tanto na cidade como no interior. E a gente que tem vindo sempre à Casa Legislativa, participando das sessões, apresentando as demandas e ouvindo alguns discursos, a gente fica extremamente estarrecido com alguns discursos, pois desde o nosso primeiro ano de mandato a gente vem falando dos descasos que Parintins vem enfrentando, mas, infelizmente, um grupo político vem a todo custo tentando esconder, tentando colocar para debaixo do tapete a verdadeira realidade que Parintins enfrenta. E aí a gente vê representantes do povo, entre aspas, subirem aqui nesta tribuna e falar, por exemplo, da falta de gasolina do tecnológico, mas não falou que o tecnológico ele é realizado nas escolas do município e não mostra aqui como é que está as escolas do município. Está se preocupando com a gasolina do transporte, do tecnológico, mas não falou aqui que as escolas estão caindo em cima da cabeça das crianças. Não falou aqui da situação precária com que se encontram a estrutura das escolas. Não falou aqui que não existe casa do professor. Não falou aqui da merenda escolar, onde ela é contada. Bem pouquinha coisa vai para as comunidades rurais. E as pessoas lá têm que fazer milagre para poder dar o que mandam, o pouco que mandam para lá, e que não consegue atender todos os alunos ali do sistema educacional do nosso município. Então, gente, fecham os olhos para algumas coisas e a revolta de alguns ela é seletiva. Mas é muito triste a gente ver também falarem sobre experiência. Eu vejo que a experiência do trabalho é em não trabalhar. A experiência é em mentir.
A experiência é me prometer e não fazer, porque é isso que a gente vê nas ruas, nos bairros, nas comunidades rurais. E aí falam da oposição, que a oposição não trabalha e que só promete. Mas, ora, a gente nunca foi administrador da cidade, a gente nunca fez parte de uma panela que está aí há 16 anos, 30 anos. E a gente tem trabalho diferente de quem está há muito tempo dizendo que trabalha, mas a gente só vê cumprindo o dia de sessão na Câmara Legislativa, porque para outras coisas a gente não vê. E a população cobra isso, e fala, e reclama. Então a gente tem o dever de vir aqui e falar, expor, mostrar o desabafo da população, que é a mais prejudicada com isso. Então, enquanto a população estiver passando por dificuldades, a gente vai aqui subir nessa tribuna e vai falar. E a gente vai cobrar, porque esse é a nossa obrigação. O vereador está aqui para fiscalizar, não está para puxar saco de prefeito. Quem colocou a gente aqui não foi ele, foi a população parintinense. Foi o povo. Então, a gente vai continuar falando pelo povo aqui, não importa as circunstâncias. E aí eu venho aqui nesta tribuna, por exemplo, para falar de coisas básicas que faltam nas comunidades rurais. Por exemplo, a instalação de uma casa do professor lá no São Pancrácio e a construção de uma nova escola lá também. Olha, a gente vem aqui falar das mesmas coisas de sempre, das coisas básicas que faltam nas comunidades rurais. Então, o que é avançar nos discursos de algumas pessoas? Porque em nada a gente vê avançando. A gente vê escolas precárias nas comunidades rurais, a gente vê estradas, ramais precários, a gente vê a ausência de abastecimento de água em várias comunidades. A gente vê aqui na cidade água contaminada e gente negando isso. Não é a vereadora Brena que está falando, são professores das universidades, são os órgãos técnicos, fiscalizadores que já vêm falando desde 2005. O próprio prefeito decretou estado de calamidade pública em decorrência da situação da água. Eles não estão se comunicando, eles não estão se entendendo entre o grupo político, porque um fala uma coisa, o outro fala outra coisa totalmente diferente. Realmente é muito fácil você beber um copo de água saindo da torneira quando se tem um poço próprio, um poço artesiano próprio. Eu queria ver essa mesma pessoa indo beber água lá na casa da Sâmia, que a gente mostrou a realidade dela lá na nossa rede social. Queria ver essa mesma pessoa indo lá no de Jardim Vieira beber aquela água lá no Pascoal Alágio, lá nos Itaúnas, lá no bairro da União. Eu queria ver essa pessoa indo lá beber da torneira da casa daquelas famílias. Gente, não dá mais para a gente ficar dando murro em ponta de faca. Não dá mais para ficar insistindo com pessoas que não dá. Não dá. Estão há muito tempo no poder e a gente tem que dar essa renovada. A alternância de poder na democracia é renovação. Então, a gente precisa fazer isso. E a população precisa fazer isso. E a gente vê também falando sobre discursos de ódio. Quem anda falando coisa aí de forma odiosa não é a gente. Nas reuniões com os professores, gritando, mostrando que não tem mais postura de gestor. Está tão desesperado, né, que a única coisa que sai da boca dele não é mais proposta, é ódio. No arrastão, na caminhada do amor, a gente vê mais demonstrações de ódio também. Não se fala em propostas, se fala agora em dar apelidos, né, vereador Macilon? Quando a gente chega para falar nos nossos discursos, nos nossos comícios, a gente fala da incompetência da administração. A gente não fala de pessoas lá, a gente fala de uma administração ruim e que está ruim. Que não tem como a gente ficar tampando o sol com a peneira. Mas do lado de lá é apelido, ataca a família, ataca as pessoas. Que amor é esse? E com ódio, com rancor, eu acho que eles estão se olhando no espelho quando eles falam todas aquelas coisas lá, naquele microfone. Eles sim estão perseguindo, eles sim estão ameaçando, eles sim estão usando a estrutura da prefeitura para fazer campanha política. A gente viu as ambulâncias levando material, a gente viu as balsas da prefeitura cobrando da população, mas não cobrando aí de um grupo que está fazendo campanha.
A gente vê, sim, as reuniões com os professores da prefeitura sendo coagidos, sendo ameaçados, sendo obrigados, não só da educação, mas da Secretaria de Obras, da Secretaria de Saúde, tendo que estarem obrigados em caminhadas, em comícios, em reuniões. Agente de saúde é todo mundo, ninguém está escapando. Ninguém está escapando. Mas isso precisa ter um fim. E vai ter. Então, a gente gostaria aqui também de pedir, lá pela Terra Preta, pela Ponta Alta também, a reforma das escolas, porque lá a situação também está precária, não é só entregar escolas e depois não fazer mais nada, não colocar mais nenhum prego, não fazer mais nenhuma pintura, não fazer mais nenhum tipo de manutenção. Então, nós estivemos nas comunidades rurais, vendo a realidade com que eles estão lá, e a gente está aqui solicitando, mesmo que não vai adiantar nada, mesmo que vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Nós estivemos também ali na região do Zé Açu, lá no Bom Socorro do Zé Açu, lá na comunidade Boa Esperança também. A gente está pedindo aqui o melhoramento ali daquela estrada e das outras estradas também ali da região do Zé Açu. A gente está falando agora sobre uma demanda que é da agricultura familiar, do setor primário, e é uma realidade que a gente vê no Zé Açu, mas que a gente vê lá na região da Vila Amazônia. É uma realidade que a gente encontra lá na região do Caburi, lá do Mocambo também, lá no Lago da Esperança, lá no Monte Sinai. A ausência da presença do poder público, infelizmente, ela está em todos os lugares aonde a gente vai, e a gente não vai fechar os olhos para isso. Mas uma coisa é certa, tudo nessa vida é um ciclo, onde se tem um início, um meio e um fim. E a gente está aqui para encerrar um ciclo e começar um novo capítulo aqui na história de Parintins. E isso a população é quem vai decidir. É o que eu tenho para hoje. Muito obrigada. Muito obrigado, vereadora Brena Diana. Agora convido a vereadora Vanessa Gonçalves para fazer uso da tribuna pelo tempo regimental. Bom dia, senhor presidente, vereador Alex Garcia. Quero cumprimentar todos os meus colegas vereadores, vereadoras, cumprimentando a cada um de vocês na galeria. Sejam todos bem-vindos. Quero cumprimentar em nome do Rafael, que se faz presente aqui com a gente. Obrigada. Quero cumprimentar a todos que vão estar me assistindo nesse momento também, na minha página. E quero aqui cumprimentar minha amiga Ívila, que completou mais um ano de vida ontem. Parabéns, felicidade, saúde, que Deus te abençoe sempre, minha amiga. Trá para ti. Quero aqui também aproveitar, senhor presidente Alex, cumprimentando a todos os nossos amigos por onde a gente tem passado, graças a Deus, tanto nos bairros da nossa cidade, como também nas comunidades rurais. Aqui eu quero cumprimentar a cada um de vocês, que tem sido muito importante para a gente no processo, por conta da forma que vocês, de fato, nos recebem, uma forma carinhosamente, que vocês acreditam realmente na gente. Isso me deixa muito contente e um gás ainda maior para trabalhar ainda mais pelo nosso povo, né, Eduardinho? E é desse jeito que eu peço a Deus todos os dias, para que eu possa continuar com o mesmo sentimento, sentimentos bons que nutrem o meu coração, de fazer sempre o melhor para Parintins. Porque desse jeito que eu aprendi na minha casa, a fazer a política, de tratar bem as pessoas e tratar bem até aquelas pessoas que criticam a gente. Eu não trago comigo no meu coração coisas ruins. Ainda há pouco cheguei aqui nesta casa e falei para um colega nosso que estava colocando algo ao meu respeito no grupo. Eu digo, eu vou lhe dar um abraço.
você está falando isso sobre minha pessoa, mas quero lhe dizer que a política, daqui a alguns dias, a campanha acaba e a gente vai continuar convivendo. Eu aceito a sua opinião, aceite a minha opinião. Esse é o tipo da política que eu aprendi em casa. Respeitar, a gente vivencia uma democracia, né? Mas da minha parte, Vanessa, eu jamais utilizo meus assessores, eu jamais utilizo os meus amigos para estar denegrindo qualquer colega que seja. Até mesmo aqui, que hoje nós estamos vivenciando algo atípico, porque nunca, a primeira vez, a Câmara Municipal nós vamos ter, aqui nós temos dois lados. Um que tem o Matheus, o qual eu estou como vice, e do outro lado tem a vereadora Brena, que tem o vereador Marcelon. Então, isso é atípico aqui na nossa casa. E o respeito, ele precisa prevalecer. Eu volto a dizer, daqui com os dias, isso encerra, a campanha política encerra, nós vamos ter um ganhador, um lado, e nós temos que respeitar os nossos colegas. Isso eu aprendi na minha casa, com meu avô Glaucio, com meu pai Enéas, e eu vou continuar seguindo o meu coração, de fazer uma política séria, de compromisso por Parintins, porque eu sou parintinense. Eu quero o melhor para Parintins. Tenho certeza disso. É o melhor para Parintins, eu quero o melhor para a minha cidade. Eu quero o melhor para Parintins. E eu não vou carregar sentimentos ruins no meu coração. Eu não vou carregar coisas ruins. Nem quero que o egoísmo ou algo parecido tome conta disso. Porque quem me conhece ao longo de todos esses anos sabem quem é a Vanessa, conhecem a minha família. Então, eu estou muito tranquila das coisas que falam, porque toda a campanha é a mesma coisa. Chega o período eleitoral, lá estão denegrindo, lá estão falando, a mesma coisa. Mas da minha parte, eu quero continuar o meu trabalho, eu quero fazer o meu trabalho e vou continuar fazendo. Eu vou continuar fazendo. Independente de qualquer situação, eu vou continuar fazendo. Eu tenho meu coração tranquilo, sabe por quê? Porque a gente trabalha o mandato inteiro, não é só em época de eleição. Eu fico tranquilo com o meu coração, porque eu já participei de muitas ações, seja do governo do estado, seja da prefeitura de Parintins, e eu provo. Porque eu sempre participei. Seja em qualquer situação de investimento, seja em qualquer questão, eu sempre estive presente ao lado do povo. Eu não preciso estar somente agora ao lado do povo. Sabe por isso que eu falo aqui? Porque onde eu chego, as pessoas reconhecem, me abraçam, porque sabem que eu estou no período, seja de alegria ou de tristeza, que eu estou nesta casa falando pelo povo. Isso as pessoas sabem. Eu não preciso ficar me defendendo aqui, não. Eu não preciso. As pessoas que moram em Parintins, seja na cidade ou na zona rural, acompanham o meu trabalho. Escuto minha voz ecoar no rádio todos os dias em defesa ao povo da minha cidade. É desse jeito que vocês conhecem a Vanessa, que olha nos olhos, que tem sangue e papo firme, que é Gonçalves, que nasceu num berço, que realmente pensa pelo povo, que olha pelo povo e que vai continuar lutando pelo povo. É essa Vanessa. Eu não preciso ficar indo para os lugares ou para uma comunidade falar mal de ninguém. O meu trabalho fala por mim. As coisas que eu faço e que eu nutro, que eu trago no meu coração, falam por mim. E é assim que eu não vou deixar com que alguns dias, que já está perto, dia 6 de outubro, será a eleição. E quem vai decidir será o povo. E o povo mostrou claramente no sábado o que eles querem para Parintins. O povo já vem mostrando claramente o que eles querem, porque eles conhecem quem é de verdade e quem não é. As pessoas, o nosso povo é um povo inteligente,
que ele vai refletir tudo quem esteve ao longo desses anos ao lado, falando, participando com eles. Falar agora para denegrir, falar agora, é porque não tem argumento, não tem o que mostrar de trabalho. A gente não tem o que estar denegrindo ninguém, não, porque nós trabalhamos. Seja onde for, seja o que for, nós trabalhamos. E eu volto a dizer, o prefeito Bi chegou no seu 4º mandato porque o povo escolheu. Nenhum chegou a 4º mandato de prefeito e nenhum prefeito antes dele foi reeleito. Ele é o único que chega na história. E não tem quem tire. É dele. A partir de agora, a partir para frente, cada um tem que fazer a sua história. Cada um precisa entender que a política não se faz sozinha. Que precisam de parcerias e parceiros. A política de dizer que vai resolver tudo não é desse tipo de política, não funciona assim. Você não consegue resolver suas coisas na sua casa sozinha. Você precisa reconhecer e saber que nós precisamos ter parcerias. E é isso que nós buscamos todos os dias. Isso que nós buscamos todos os dias. Fazer o melhor para Parintins. Pode ser que um ou outro não esteja satisfeito. A gente entende. Mas muitas coisas, e aqui eu tiro o chapéu porque um bom administrador, um bom político, um bom líder é aquele que olha para o seu povo, é aquele que se coloca com empatia no lugar do seu povo e é aquele que ajuda o seu povo. No momento mais difícil, nesse mandato, que foi na pandemia, quem esteve dentro do hospital ajudando foi o prefeito Bi Garcia. Quem salvou vidas, não por ele ser médico, mas ele deu a sua parcela de contribuição e contribuiu muito quando pediu usinas de oxigênio e ajudou Parintins. Isso sim, eu falo, ele tem várias obras sim de trabalho. Muitas coisas de trabalho ele tem. A gente anda na zona rural, a gente participa de inaugurações, nós temos mais de 200 comunidades. Tem muita coisa ainda para chegar lá. Ninguém diz que está tudo perfeito, mas muita gente diz aqui, como eu falo, que nos momentos de dificuldade que nós conhecemos, os nossos líderes, são nos momentos de dificuldade, quando nós precisamos de realmente um prefeito atuante que fosse buscar, fora de Parintins, ajuda com os senadores para salvar vidas. Isso sim é se colocar no lugar do seu povo. Isso sim é fazer pelo seu povo. Eu perdi meu pai na pandemia. Eu perdi meu pai para a Covid. E eu reconheço o que o Bi Garcia fez. Eu reconheço todo o trabalho que ele faz. Mas se tem algo que o meu coração, e que fala, porque aqui existe um sentimento de uma mulher aguerrida, uma mulher parintinense, uma mulher que ama o seu povo. Isso aqui existe, ó. Aqui é um sentimento. É um sentimento de parintinense. Isso sim, prefeito Bi, parabéns para você. Isso sim, por isso que você muitas das vezes é atacado. Mas o que você faz pelo seu povo, você mora aqui, você quer o melhor para o seu povo. E é por isso que eu estou ao seu lado. Porque nós queremos o melhor para o povo de Parintins. Tenho certeza disso. O abraço, o carinho que nós recebemos, a alegria que vem de Deus no meu coração, permite fazer o bem sempre a Parintins. E permite fazer o bem até para aquelas pessoas que querem o mal para mim. Mas eu não deixo o mal estar no meu coração. Jamais. Eu respeito meus colegas, respeito qualquer pessoa que esteja aqui, que tenha sua opinião. Eu respeito. Gente, um beijo no coração de vocês e vamos trabalhar. Um beijo grande. Obrigada. Muito obrigada, vereadora Vanessa Gonçalves. Agora convido o vereador Telo Pinto para fazer uso da tribuna pelo tempo regimental.
Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, presidente Alex, demais vereadores presentes nesta sessão. Também cumprimento a todos que estão na galeria assistindo mais a sessão plenária da Câmara Municipal de Parintins. Cumprimento a todos que estão acompanhando e irão acompanhar pelas nossas redes sociais esta sessão ordinária da Câmara do nosso município de Parintins. Quero iniciar meu pronunciamento, presidente Alex, apresentando o projeto de lei que falei na semana passada sobre o cartão do produtor rural. Mas das nossas propostas que apresentamos à população de Parintins, assim como nós conseguimos instituir o Fundo Municipal Setor Primário, também vamos trabalhar os avanços que o setor primário possa ter aqui na nossa região. Projeto de lei institui a criação do cartão municipal do produtor rural no município de Parintins e dá outras providências. O cidadão Francisco Valtériton de Souza Pinto, vereador da Câmara Municipal de Parintins, no uso de suas atribuições legais, submete ao plenário o seguinte: projeto de lei, artigo 1º, fica instituído o cartão municipal do produtor rural no município de Parintins, destinado a regularizar a atividade dos produtores rurais e facilitar o acesso a benefícios e incentivos oferecidos pelo município. Artigo 2º, o cartão municipal do produtor rural terá as seguintes finalidades: a linha 1, facilitar o acesso ao crédito rural; a linha 2, permitir a participação em programas de capacitação e acesso a tecnologias modernas de cultivo; a linha 3, formalizar a propriedade e a produção agrícola; a linha 4, melhorar as condições de comercialização dos produtos agrícolas. Artigo 3º, o cartão municipal do produtor rural será emitido pela Secretaria Municipal de Produção e Abastecimento SEMPA, mediante cadastro e comprovação da atividade agrícola. Artigo 4º, os produtores rurais cadastrados terão acesso aos seguintes benefícios: a linha A, linha de crédito específica para o setor agropecuário; a linha 2, programa de capacitação técnica e acesso a novas tecnologias; a linha 3, incentivos fiscais e subsídios municipais; a linha 4, assistência técnica e extensão rural. Artigo 5º, a SEMPA será responsável pela gestão e fiscalização do cartão municipal do produtor rural, bem como pela implementação de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento da agricultura local. Artigo 6º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala de sessão da Câmara Municipal de Parintins, em 9 de setembro de 2024, Francisco Valtériton de Souza Pinto, vereador, autor da propositura, vereador do Avante. Exposição de motivos. O cartão municipal do produtor rural no município de Parintins é uma ferramenta imprescindível para fortalecer a agricultura local e promover o desenvolvimento da região. Este documento permite ao produtor regularizar suas atividades, facilitar o acesso a benefícios e incentivos que o município oferece para o setor agropecuário. Com o cartão, os agricultores podem obter crédito rural, participar de programas de capacitação e acesso a tecnologias modernas de cultivo, o que contribui para o aumento da produtividade. Para além, o cartão é um meio de formalizar a propriedade e a produção, garantir melhores condições de comercialização dos produtos. A criação desse documento representa um reconhecimento oficial da importância do agricultor para a economia local e é fundamental para a valorização do trabalho no campo. Com a valorização da produção local, Parintins se destaca como um município que apoia as suas comunidades rurais, o que vem a contribuir para um futuro mais próspero e sustentável para todos. Todos os cidadãos, especialmente aqueles que atuam na agricultura, são convidados a apoiar esta iniciativa e a expressar suas opiniões junto à SEMPA. A participação de todos é primordial para que o projeto atenda efetivamente à necessidade dos produtores e contribua para um futuro próspero para a agricultura de Parintins. A união de esforços pode fazer a diferença na implementação de políticas públicas eficazes que beneficiem a comunidade agrícola de forma ampla. Diante do exposto, esperamos contar com a aprovação de novos parlamentares para a nossa propositura. Sala de sessão na Câmara Municipal de Parintins, 9 de setembro de 2024, Francisco Valtériton de Souza Pinto, vereador, toda a propositura. Fica aqui o projeto de lei para instituir o cartão do produtor rural. É uma política pública necessária para o município de Parintins,
Criamos há pouco tempo o Fundo Municipal do Setor Primário. É importante que, a partir de agora, esse fundo receba incentivos financeiros a partir de emendas parlamentares, a partir de transferências voluntárias, a partir de até mesmo de editais presentes no Ministério da Agricultura. Era o que estava faltando para a gente alavancar. Eu não tenho dúvida que, com a criação desse cartão, iremos fazer com que o nosso produtor rural seja melhor atendido. Também tenho outras propostas para o setor primário e, no momento oportuno, irei apresentá-la aqui nesta tribuna, tendo em vista que iremos fechar essas propostas esse ano para serem implementadas no próximo governo. Senhores, o tempo está corrido hoje, já só faltam 4 minutos e meio para terminar meu pronunciamento. Quero aqui falar da satisfação que estou tendo em visitar a comunidade rural. E aqui um ponto importante nas visitas à comunidade rural é a prestação de conta, presidente Alex. Como os nossos irmãos da zona rural nos cobram a prestação de conta do que fizemos efetivamente nesses 3 anos e meio do mandato e também no mandato anterior, já que eu sou vereador de 2 mandatos aqui nesta Casa Legislativa. E é importante falarmos de trabalho, importante falarmos do que efetivamente nós produzimos aqui nessa Casa Legislativa ao longo de 3 anos e meio de mandato. E eu fico muito feliz e muito à vontade para falar com meus irmãos quando mostro efetivamente o que fiz nesse meu mandato, e eu tenho certeza que a grande maioria da Câmara. Mas é importante, acima de tudo, o espírito público de poder levar uma boa nova, levar uma boa notícia aos nossos irmãos. Recebi agora há pouco o comunicado que mais 3 escolas na zona rural estão começando as suas obras. Isso é importante, foram frutos de requerimentos nossos apresentados nesta casa e que vão, graças a Deus, levar melhores condições de educação para o nosso município. Um dado importante, eu estive, presidente Alex, visitando a região do Monte Sinai, na quinta-feira passada, e pude andar por toda a região e tive acesso à terraplanagem que está sendo feita lá no Monte Sinai. É um trabalho gigantesco. Aqui cabe o nosso agradecimento ao senador Eduardo Braga pelo destino das emendas e também ao prefeito Bigacê, que junto com a sua equipe fez um grande projeto que está sendo executado. O que se diz de proibição de desembarque de máquina, isso é só falácias. Eu estive lá, eu vi, eu acompanhei, eu desci lá, vereador Cabo Linhares. Estão fazendo o retroporto, estão fazendo as escavações para colocar as estacas raízes lá. Quem é do Monte Sinai, quem está lá, está vendo esse trabalho. Não adianta vir com história furada para cá, para a Câmara de Parintins. Fico impressionado que a tentativa de enganar o povo, ela é permanente, parece vício. Sabe aquele cara drogado que é viciado, que não consegue se curar do vício? É que sim, está a oposição. O vício da mentira, o vício de propor coisas que não existem. Estão viciados em mentir, em fazer fake news. Eu estive lá, eu estava lá quarta-feira, quinta-feira, melhor dizendo. Eu pude andar em toda a estrada, eu fui lá no retroporto. Inclusive, boa parte da estrada, vereador Linhares, já está com a parte de terminagem pronta, já só para receber o asfalto. Só para receber o asfalto. Existe uma balsa lá na frente do Monte Sinai que justamente descarregou boa parte do asfaltamento, que já vai começar pelo Caburi e pelo Mocambo. Lá vai se fazer um retroporto com estacas raízes que estão sendo colocadas. Eu fui lá, eu vi tudo isso daí. Infelizmente eu não consegui passar as fotos aqui para os nossos irmãos da produção, mas amanhã eu vou passar as fotos. E aí fico inventando fake news, inventando mentira. Se for o benefício para fazer para o nosso povo do Caburi e do Mocambo, que se faça o benefício do povo. Não se crie fake news para tentar intimidar, para tentar macular, para tentar mentir para o nosso povo. Está lá. O retroporto está sendo implantado, vai ser feita uma rampa até a beira do Rio Amazonas, as estacas raízes já estão sendo colocadas. Parem de querer o quanto pior melhor, não funciona desse jeito. Nós queremos o melhor para o nosso povo, nós queremos que as coisas aconteçam para o nosso povo, seja do governo municipal, do governo estadual, do governo federal. Falam de água, o tempo todo de água, mas não vê efetivamente um poço ser cavado pelo governo do estado, a não ser um que cavaram 2 vezes aqui no GM3. O município já perfurou 4 poços, indo para o 5º poço.
sendo perfurado para melhorar a qualidade da nossa água, mas falam e não apresentam uma proposta, não apresentam uma solução. Só que o Prosai vai chegar e não chega o Prosai. Desembarca a máquina, vai passar mais 20 dias as máquinas aí, vai terminar a eleição e o Prosai não acontece, não começa. Não começa o Prosai. Nós estamos aguardando, já foi feito 4 lançamentos do Prosai. Volto a falar, eu sou entusiasta do Prosai. Eu acompanhei, eu fui conhecer o projeto como um todo. Mas não se acontece, fico falando de água. Tem que mostrar trabalho, um trabalho efetivo em Parintins. Obrigado, presidente Alex, pela tolerância. Muito obrigado, meus amigos. Vamos com fé que Deus está no comando. Muito obrigado, vereador Telo Pinto. Agora convido o vereador Cabo Linhares para fazer uso da tribuna pelo tempo regimental. Senhor presidente, vereador Alex Garcia, que nesse momento preside essa sessão, senhores vereadores, senhoras vereadoras, todos que estão na galeria, assessores, funcionários desta casa, nosso cordial bom dia, a todos que vão nos ouvir através das redes sociais e Rádio Clube, nosso cordial boa tarde. Senhor presidente, como de sempre, quero aqui agradecer a Deus pela vida, pela paz, pela saúde e por estarmos aqui mais uma vez trabalhando em prol da nossa população parintinense. Eu quero aqui começar meu discurso apresentando algumas indicações. Haja visto que nós fizemos uma maratona de visita às comunidades rurais e tem muitos pedidos do nosso povo do interior. E aqui eu começo uma indicação lá da comunidade São Pedro do Paraíso do Rio Ecurapá, onde nós estivemos conversando com os moradores e lá nos solicitaram que o vereador Cabo Linhares solicitasse um grupo gerador. Por motivo da Amazonas Energia, tem tanto problema com queda de energia, e as comunidades ficam necessitando da luz, e aqui nós solicitamos, através desse requerimento, uma indicação para que eles possam realmente, a secretaria responsável, a prefeitura, que faça a doação de um grupo gerador para a comunidade de São Pedro do Paraíso, ali no Rio Ecurapá. Há necessidade, nós estivemos lá, realmente, é uma área que falta muita energia por motivo de queda de árvore em cima da rede elétrica, então nós estamos solicitando aqui um grupo gerador para a comunidade de São Pedro do Paraíso. Outra indicação nossa também, a pedido dos moradores, ali são os desportistas, as pessoas que gostam de jogar bola, pessoas que gostam ali de participar de práticas esportivas, e nos solicitaram, a pedido nosso, que nós pudermos também solicitar da Prefeitura Municipal de Parintins, um campo iluminado. Haja visto que nós conseguimos já para o Jará, São Sebastião do Jará, Terra Preta do Mamuru, ultimamente foi inaugurado um campo também iluminado na comunidade ali Nossa Senhora das Graças, no Maranhão, e aí nós estamos pedindo também, através dessa indicação, à Prefeitura Municipal de Parintins que possa também fazer o campo iluminado da comunidade de São Pedro do Paraíso. É dessa forma que a gente quer trabalhar em prol da nossa população, em prol da população do povo da cidade do interior. E também nós estivemos, senhores, ali conversando com o nosso pessoal lá do São Tomé do Mocambo, do Arari. Uma comunidade que eu gosto, uma comunidade que eu abracei, uma comunidade que eu ajudo muito, que eu trabalho, fazendo parte ali com os comunitários. E aqui eu estou fazendo um pedido à Secretaria de Educação, a nossa secretária Silva Coimbra, que está fazendo um belíssimo trabalho à frente da Secretaria de Educação, para que coloque 2 ar-condicionados, substitua os 2 ar-condicionados que se encontram na escola, que está com problema, e a gente colocar novos ar-condicionados na escola ali, do São Tomé do Mocambo. É um pedido dos pais das crianças, dos professores, e aqui eu peço à nossa secretária Silva Coimbra que mande instalar 2 ar-condicionados na escola de São Tomé do Mocambo do Arari. Senhores, também nós temos aqui uma indicação, nós que estivemos ali na comunidade de São Carlos, no Rio Ecurapá, conversando com os moradores. A comunidade de São Carlos do Ecurapá, ela é uma comunidade, é um núcleo, na verdade. Então, nós estivemos lá conversando, assim, mais ou menos 10 a 15 dias, nós estivemos lá presente, e nós estamos trazendo aqui também essa indicação para solicitar ao SAAI, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, senhor presidente, que faça a doação de uma caixa d'água de 10 mil litros de água, para que coloque ali naquela comunidade, haja visto que a estiagem está muito grande, e nós precisamos realmente dar esse suporte a esses moradores ali de São Carlos.
Nós que chegamos ontem à noite da área rural, nós já estamos sentindo dificuldade da água que está baixando muito. Às vezes nós já até encalhamos ontem, por motivo do rio está baixo, e é dessa forma que nós pedimos à secretaria, ali o setor do SAAI, que faça a doação de uma caixa d'água para aquela comunidade de São Carlos. Então, senhores, assim, e quero dizer aqui, senhor presidente, todos estão nos assistindo, nos ouvindo, eu quero aqui fazer uma parabenização à secretária Silva Coimbra, pelo desfile do dia 5 de setembro, um desfile muito bonito, parabenizar todos os profissionais da educação, dos serviços gerais, ao vigia, ao professor, ao mais que tem aquela responsabilidade de cuidar dos nossos filhos, de dar uma educação de qualidade aos nossos filhos. E eu peço aqui, senhor presidente, que a gente faça uma moção de aplauso à secretária Silva Coimbra, por motivo dela estar fazendo um belíssimo trabalho à frente da Secretaria de Educação. Só é elogio, aonde eu ando, vereadora Vanessa, os professores estão elogiando a secretária Silva. Está prestando um grande serviço à frente da Secretaria de Educação, dando apoio não só aos profissionais, aos professores, aos serviços gerais, aos vigias, às merendeiras, mas também às crianças e aos pais das crianças. Então, secretária Silva, fica aqui nossos agradecimentos, a nossa parabenização. Uma paz, vereador Alex. Vereador Cabo, gostaria de aproveitar o gancho de Vossa Excelência e também parabenizar a secretária Silvia, que vem dando um show de bola à frente da Secretaria de Educação. É recente no comando da pasta, mas é incrível como o seu carisma, o seu respeito com os professores, a forma como ela trata os professores, sem ser arrogante, sem impor as coisas dentro da secretaria, é algo muito gratificante. Eu fico muito feliz de o prefeito Bito ter tido uma decisão muito acertada em colocar a secretária Silvia para comandar a educação do município de Parintins. Obrigado. Obrigado, senhor presidente, por enriquecer nosso pronunciamento e também aqui mais uma vez parabenizar. A secretária Silva merece. Não só a secretária Silva, pelos seus comandados também, os professores que ali trabalham dentro da CEMED. Realmente estão fazendo um belíssimo trabalho, dando apoio logístico, apoio técnico, todo tipo de apoio a esses profissionais que precisam realmente desse apoio para dar um ensino de qualidade às crianças do nosso município. Então, aqui é só agradecimento, mas quero aqui também, se quer a secretária Silva, mande essa equipe lá para dar uma verificação, os ar-condicionados lá da escola do São Tomé do Mocambo da Arari. Senhor presidente, nosso tempo já está se esvaindo, diz o nosso vereador Tião Teixeira. Quero aqui agradecer mais uma vez ao nosso povo maravilhoso do interior que nos receberam. Foram 4 dias de rotina, dormimos na comunidade do São Tomé do Mocambo, depois nós deslocamos para as comunidades do Recurapá, onde nós dormimos ali na comunidade do Recurapá, passamos o dia, cheguei ontem à noite, graças a Deus, mas graças a Deus fizemos nossa parte, atendemos nossos comunitários, é dessa forma que nós estamos aqui nessa tribuna lutando pelo povo do interior e pelo povo da cidade. Muito obrigado, senhor presidente, fique com Deus, porque sem Deus nós não somos nada. Cabo é cabo, caveira! Muito obrigado, vereador Cabo Linhares. Agora eu convido todos os colegas vereadores a retomarem os seus assentos para que a gente possa concluir a sessão. Encerramos o grande expediente.
Passa-se ao pequeno expediente. Coloco em discussão e votação as indicações do dia. Coloco em discussão, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei de número 87, de autoria da vereadora Márcia Baranda, que dispõe sobre a isenção da taxa de criação em concursos públicos ou processos seletivos realizados pelo município de Parintins, as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar que estejam desempregadas e da outras providências. Consulta plenário se o referido projeto é objeto de deliberação. Coloco em discussão, coloco em votação. Os favoráveis permanecem como se encontram. O projeto será encaminhado para tramitar nas comissões desta Casa. Projeto de lei de número 88, de autoria do vereador Telo Pinto, que institui a criação do cartão municipal do produtor rural no município de Parintins. Parabéns, vereador Telo, um excelente projeto. Consulta plenário se o referido projeto é objeto de deliberação. Coloco em discussão, coloco em votação. Os favoráveis permanecem como se encontram. Aprovado. Vamos encaminhar também o projeto do vereador Telo Pinto para tramitar nas comissões desta Casa. Agora concedo um minuto para os vereadores que desejam fazer comunicados. E não havendo mais matéria em pauta para deliberação, agradeço a audiência dos nossos caros espectadores e ouvintes. Convido os nobres vereadores para a próxima sessão, no dia e hora regimental, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão.